lado bom e o lado ruim. Você tem o lado bom de ter um contrato atípico, ela é obrigada a te pagar todos os aluguéis se ela pedir pra sair. O lado ruim é que se ela quebrou efetivamente, ela não vai ter dinheiro pra te pagar. Respondendo sua pergunta de forma objetiva, eu diria que é o setor que tem o maior desafio ainda pra fazer esse catch-up. É o setor que eu tenho menos otimismo ainda no curto e médio prazo. O custo de construção subiu, como você bem colocou. Subiu muito rapidamente durante a pandemia, agora estabilizou, mas estabilizou num patamar alto. Se você não puxa o aluguel, você trava a indústria. O ativo tá vago ou não? Em que região que ele tá? Quanto tempo que ele tá vago? Quais são as especificações técnicas que ele tem? Repara que a gente voltou pro tripé, né? Localização, especificação técnica. 2 dos 3 estão aqui nessa pergunta que a gente tá fazendo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João Genta da Critério Financial Group, Head de Fundos Imobiliários, e hoje, no nosso novo episódio do Tijolo por Tijolo, eu tenho a honra de receber o Pedro Carras, da XP Asset. Bom, antes de vocês conhecerem mais a fundo essa grande lenda do mercado imobiliário, queria só pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like, compartilharem e comentarem também se gostarem bastante desse episódio, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Carras, uma satisfação enorme trazer você aqui pra gente. Queria que você se apresentasse, falar quem é o Pedro Carras, como que surgiu essa área imobiliária aí da XP Asset, que hoje você é um dos caras mais importantes, né, no segmento imobiliário da XP. Quem é você e como surgiu? Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. A Critéria é uma parceira de longa data, sempre acompanha a XP Asset nas ofertas, sejam os IPO, sejam os follow-ons. Então, a gente tem um prazer enorme em estar com vocês. E, obviamente, ter a oportunidade de trazer um pouco da nossa visão também para os clientes da Critéria Financial Group. Especialmente você, que é uma pessoa com quem eu converso bastante, uma pessoa que faz questão de se aprofundar bastante nos fundos que você recomenda aqui para casa, então é sempre uma conversa muito rica. Bom, quem é o Carras? O Carras é um engenheiro de produção, nascido em São Paulo, mas com sotaque de carioca, porque morou no Rio por 25 anos. Nesse período de Rio de Janeiro, onde eu fiz boa parte do colégio e também da faculdade, eu fiz engenharia de produção na PUC. Eu saí de lá e fiquei por quase 10 anos na BR Malls. A BR Malls, para quem não conhece, era até algum tempo atrás a maior empresa de shoppings da América Latina. A empresa vinha num processo de desinvestir alguns ativos ao longo dos últimos anos e aproximadamente um ano atrás foi objeto de uma fusão junto com a Aliança Sonai, que antiga Aliança, que já tinha passado por uma fusão com a Sonai, e hoje a BR Malls deixa de existir e passa a fazer parte de um grupo chamado Allos, que é o somatório entre a Aliança e a Sonai e a própria BR Malls. Bom, eu não fiz parte desse processo, eu saí da BR Malls em 2017, foram quase 10 anos lá, e justamente em 2017 eu me junto à XP, eu volto para São Paulo nesse momento, eu me junto à XP, num primeiro momento, para montar um fundo de shoppings na XP Asset. Até então a gestora, a gente vai falar vai falar disso ao longo do bate-papo, era uma gestora no mercado de fundos imobiliários ainda pequena. Já existia a célula imobiliária, mas vou contar um pouco dessa história. A gente reestruturou 100% do time e das estratégias de real estate. E aí, a partir da criação do fundo de shoppings, que é o XP Malls, em dezembro de 2017, a gente começou a criar outras estratégias, de modo que, com o passar do tempo, eu passei a olhar com bastante detalhe todas as estratégias de tijolo, de ativos reais, e junto com o André Mazetti, que olha todas as estratégias de crédito, a gente hoje tem um time de quase 30 pessoas, deve fechar o ano com aproximadamente 16 bilhões de reais sob gestão, em 18 fundos diferentes. Então já é uma trajetória de quase 6 anos e meio na XP, que começou lá em 2017 com um pequeno fundo de shoppings, que hoje, por acaso, é o nosso maior fundo imobiliário da casa, é um fundo de 3,5 bi de patrimônio, perseguido aí bem de perto pelo XPlog e pelo Maxi Renda. Mas hoje, de ordem prática, eu sou um dos líderes da área, com foco bastante grande nos fundos de tijolo. Pô, bem legal. Acho que XP Malls é um fundo que tem surpreendido bastante aí nos últimos 12 meses, né? Reavaliações positivas, dividendo aumentando, grandes reformas nos ativos, né? O Catarina também tem ido super bem. Eu sempre vou lá de vez em quando, dou uma olhada. Além disso, outros ativos bem legais, como Cidade Jardim, CJ Shops,
cidade de São Paulo, enfim, vários imóveis aí que estão nos fundos. Eu acho legal a gente dar esses exemplos aí para o pessoal ver, né? Quando fala de logística é um pouco mais difícil. Você falar, é o galpão XYZ não é tão conhecido como um shopping, Mas para quem mas... costuma ir para Campinas, pega Bandeirantes em Anguera, passa por alguns ativos do XPlog. O mais icônico, na minha opinião, é o Leroy Merlin, que é um build suit que a gente fez para eles, que fica no alto de um platô que você consegue ver de bastante longe na Bandeirantes. Tem a logo da Leroy, então para quem está nos ouvindo e é cotista do XPlog e tem o hábito de ir para Campinas ou região, Jundiaí, pode-se dizer que passa por um ativo bastante icônico do fundo, que é o Leroy Merlin. Além disso, um ativo bastante grande, né? O portfólio tem, estava olhando o último relatório aqui, imóveis gigantescos, né? Um cone multimodal de 183 mil metros quadrados. Uma coisa realmente É muito grande. muito O ativo grande. da Leroy, inclusive, acabou de passar por uma expansão recente e chegou a 130 mil metros quadrados, monousuário Leroy Merlin. É o principal ativo da Leroy nessa região. Nossa, é realmente bem impressionante. Bom, queria saber um pouquinho mais dessa história da remodelação da XP Asset na área imobiliária. Como que foi esse início? Vocês começaram com o XP Malls, depois quais estratégias vieram? A estratégia imobiliária na XP Asset começou ali em 2012, 2013, por pessoas que já não fazem mais parte do grupo XP. No final de 2016, eu não estava ainda no grupo, eu ainda fazia parte do time da BR Malls. O André Mazetti se juntou à XP Asset, vindo da RB Capital, já tinha alguma experiência com fundos imobiliários e veio com a missão de remodelar o time e remodelar os fundos. Então, naquele momento, a área que tinha, além de um patrimônio baixo, uma série de fundos monoativos ou monoinquilinos, foi limpando, entre aspas, essa base, foi renunciando à gestão de alguns fundos, de modo que o único fundo, ou melhor, os únicos dois fundos que já existiam quando o André chegou na XP Asset são o XP Macaé, que continua sob nossa gestão, que acabou sendo um fundo bem fora do mandato que a gente quer ter, de fundos multiativos, multi-inquilinos, e, enfim, grandes e líquidos, não é o caso. Sim. E o próprio Maxi Renda, que acabou ficando, mas passou por uma completa reestruturação. O André fez um trabalho muito grande, na verdade, faz até hoje, reestruturando, eu diria que 100% do fundo, seja do ponto de vista de estrutura, seja do ponto de vista de cada um dos papéis que compõem a carteira. E desde então, desde 2017, também com a minha chegada, a gente começou a criar novos mandatos. Então, repara que eu falei aqui de mais ou menos 500 milhões de reais sob gestão em dois fundos, à época, né? O XP Macaé e o Maxi Renda. Hoje a gente está provavelmente encerrando o ano de 2023 com 16 bi sob gestão em 18 fundos. Então, desses 18 fundos, existiam dois, foram 16 fundos criados, de modo que a gente tem fundo de shopping, tem fundo de galpões logísticos, galpões industriais, lajes corporativas. A gente tinha até pouco tempo atrás o fundo de hotéis, acabamos passando a gestão para uma outra casa em função de uma reestruturação que a gente fez no fundo. E aí temos outros fundos de crédito imobiliário, temos fundo de crédito agro, né, que é um mandato relativamente recente na gestora, temos um Fund of Funds, criamos recentemente alguns fundos com foco em ganho de capital, seja no segmento de galpões logísticos, seja no segmento residencial, seja no desenvolvimento imobiliário, também com foco em residencial e loteamento no Nordeste brasileiro. E estamos neste mês de novembro criando um fundo chamado Hedge Fund, que é um fundo que vai ter um mandato um pouco mais amplo, que consegue fazer uma espécie de trading, comprando e vendendo papéis, comprando e vendendo outros fundos imobiliários, portanto um fundo que tende a ter uma geração de alfa bastante grande. Pô, excelente. Acho que deu para perceber que a XP Asset realmente se transformou numa casa não bem variada de tipos de ativo, mas com ativos muito relevantes, né? O Maxi Renda, se eu não estou enganado, é o fundo com o maior número de cotistas no país. A gente já está preparando a festa para chegar a 1 milhão de cotistas muito em breve. Se não chegar em novembro, a gente chega em dezembro, com toda certeza. Com certeza. É uma indústria de 2,3 milhões no todo, 2,3 ou 2,4. Pode-se dizer que quase a metade é cotista do Maxi Renda. Então, realmente uma marca bem impressionante. Se você considerar que o segundo
fundo em número de cotistas da indústria tem menos de 500 mil. Então, o Maxiana tem mais que o dobro do segundo fundo da indústria. É um fundo que ele tem um portfólio além de muito grande, um perfil de risco muito baixo, então ele é excelente para o primeira compra ali de FII do investidor, né? O cara que não quer ter aquela volatilidade tão grande, é um fundo que tem performado muito bem esse ano, principalmente. Vocês têm feito algumas emissões aí, acho que devem preparar próximas aí também. E o fundo está com preço bem atrativo para quem já é cotista, né, entrar em novas emissões. Então aí parabéns, pessoal da área tanto de crédito, vocês também no tijolo sempre representando muito bem, XPMOL, XPlog, principalmente, dois gigantes aí. Bom, mudando um pouco agora o foco, falando mais no segmento logístico, né, quais são os principais pontos que você avalia quando você olha um fundo de galpão? É a localização, é o tipo do ativo, é o tipo do contrato, é o inquilino? Imagino que você olhe tudo, mas qual que é a ordem aí que geralmente você dá de relevância para essas características? Eu acho que a gente se baseia muito num tripé, né? O primeiro pé do tripé é aquela questão que é um clássico e é um mantra do real estate, que é a localização, né? Seja um ativo logístico, um ativo corporativo, um ativo de shopping, um hotel, a localização é a única coisa do ativo que você não consegue mudar. Você consegue fazer uma reforma, você consegue mudar a cara, você consegue modernizar, você consegue eventualmente expandir, você consegue mudar o inquilino. O que você não consegue, em hipótese nenhuma, é mudar a localização. Portanto, existe um mantra no real estate que as 3 principais características de qualquer ativo imobiliário são location, location e location, né? Então, acho que, inevitavelmente, o primeiro pé aqui do nosso tripé é a localização. A gente procura estar em mercados que tenham demanda, que tenham uma oferta restrita, que tenham uma vacância controlada, que tenha um histórico de ganho de preço relevante, que é um sinal de que, em havendo a necessidade da gente trocar algum inquilino por alguma razão, a gente vai estar no mercado saudável e tende a ter maior facilidade em substituir aquele inquilino por outro, sem que isso demande um longo período com ativo vago. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é especificação técnica, né? Diferente de um shopping, que você é um ser vivo talvez um pouco mais complexo, que muda todos os dias, que você pode mudar um mix de lojas, que você pode colocar mais entretenimento, pode colocar mais restaurante, mais alimentação, mais serviços, e com isso aumentar ou diminuir a capacidade de atração de público. Tem a questão das âncoras, que servem como atração de pessoas, de fluxo de pessoas. O galpão logístico ele é quase que uma commodity, principalmente pelo fato de que numa mesma rodovia, que pode ser muito bem localizado, você pode ter 3, 4, 5 ativos num raio de distância relativamente pequeno. Como é que eles se diferenciam, então? Se diferenciam pelas especificações técnicas, né? O Brasil é um país com um parque logístico ainda pequeno, em termos de ABL per capita, ou em termos de ABL por qualquer outra métrica que a gente olhe, que é fruto de um desenvolvimento tardio vis-à-vis mercados mais envolvidos, e mais do que isso, mesmo tendo menos ABL, área bruta alocável, do que mercados mais envolvidos, você tem uma ABL AAA, uma ABL com especificações técnicas elevadas, ainda muito baixa, percentualmente baixa em relação ao todo. Então, hoje você comprar ou construir um ativo que não seja o AAA, você vai rasgar dinheiro, porque definitivamente você vê uma tendência clara na indústria do chamado flight to quality, que é você migrar para ativos, né, na visão do inquilino, você migrar para ativos de especificações técnicas mais altas. Então, o que a gente olha? A gente olha pé direito de 12, a gente olha a capacidade de piso de 6 toneladas por metro quadrado, você olha espaçamento entre pilares numa distância razoavelmente boa, você olha iluminação zenital e ou por LED, são ativos que tem que ter um número X de vagas de caminhão, um número X de vagas para visitantes, um pátio para manobra razoavelmente confortável para que você não tenha gargalos no dia a dia da operação. Normalmente a operação tem alguns horários de pico, então você tem que ter um pátio confortável para isso. O cross-docking, que é um
uma modalidade importante para alguns tipos de ocupantes. Então, segundo pilar, especificações técnicas AAA é algo que a gente olha com bastante cuidado. E o terceiro e último é qualidade creditícia, né? Qual é o risco de crédito que você está comprando naquele ativo que vem com inquilino A, B, C ou D? É um inquilino bacana, não é? Qual é o risco de crédito dele? A gente analisa o balanço de cada inquilino para tomada de decisão de cada aquisição que a gente faz, né? A gente vê com bons olhos a diversificação, né? Eventualmente um ativo monousuário não necessariamente é um problema, mas se for multiusuário parece potencialmente até melhor, principalmente dependendo da localização, mas principalmente, além da diversificação, qual é o risco de crédito de cada um daqueles inquilinos que fazem parte daquele ativo. Maravilha. Acho que até indo nessa linha mesmo, a gente viu esse ano várias varejistas, né, grandes empresas, supermercados, enfim, do varejo como um todo passando aí por um momento bem delicado, né? Teve Americanas, Magazine Luiza, Via Varejo, Grupo Pão de Açúcar, enfim, várias empresas, Marisa, bastante problema. E os fundos de logística acabam que, né, naturalmente têm exposição a esse tipo de empresa, né? Como é que o fundo consegue se proteger, eventualmente, de uma empresa que pode romper um contrato? Quais são os tipos de contrato que um fundo de logística tem? E se tem muita diferença entre um típico, um atípico, em relação à segurança para o investidor e para o fundo? Perfeito. Acho que o primeiro ponto, Genta, tem muito a ver com o que eu respondi na pergunta anterior, né? Se você tem um ativo bem localizado, com boas especificações técnicas, numa eventual dificuldade que algum dos seus inquilinos possa vir a ter, você vai, teoricamente, ter a tranquilidade que você consegue repor aquela ABL que ficou vaga para um outro inquilino relativamente rápido. Então, quando a gente compra um ativo, a gente compra o ativo, a gente não compra o inquilino, né? O inquilino é uma variável importante, Uhum. mas mais do que isso é saber que está comprando ativo relevante, bem localizado e com boas especificações. Tendo isso como princípio, é quase que inevitável em fundos de logística grandes, como é o caso do Spelog e outros tantos da indústria, que você não tenha exposição a um ou alguns desses varejistas, né? E naturalmente, num cenário de juros altos que não vem durando 3 meses, mas vem durando, né, 3 anos já. quase 3 anos, é quase que inevitável que alguns varejistas vão passar por dificuldade. Aqui eu queria fazer uma pequena ressalva, né? Uma coisa é o varejista que está realmente com dificuldade de balanço, e aí dá para citar alguns, né? Uhum. A gente teve casos emblemáticos como Americanas, como a Marisa, dentre outros. Outra coisa é o varejista que está vendo a sua ação sofrer no mercado de capitais, mas não necessariamente ele está passando por uma dificuldade real no balanço dele. Obviamente, ele está com mais dificuldade do que ele estava 3 anos atrás, porque ele eventualmente é alavancado e o custo da dívida subiu, Sim. a reboque dos juros, mas não necessariamente é um caso crítico. Então, feita essa ressalva, eu acho que a palavra-chave aqui é diversificação, né? Se você tem um portfólio diversificado sem que você tenha uma concentração muito grande em algum inquilino específico, e no nosso caso, a gente até tem uma concentração que neste momento a gente gostaria que fosse menor em Via Varejo, mas que é 12 ou 13% da carteira, ou seja, não é 30, 40, 50, como a Sim. gente Viu em outros já fundos. viu em outros fundos, em outros momentos também da indústria de Que, fundos querendo ou não, é imobiliários. um pouco natural, né? Esse cara que vai demandar espaço, né? Galpão, não é tantas empresas que vão, né, demandar, poxa, galpões de 100 mil metros quadrados, 50 mil, sei lá, que seja 20 mil, é muito espaço, né? Tem que ser uma empresa grande, uma grande varejista, sei lá, e-commerce que cresceu bastante. Exatamente, mas que no final do dia são 12%. É bastante É, coisa, até mas ao mesmo tempo que é muito, é pouco, né? No final do dia, a gente sim, viveu um caso parecido no início do ano com Americanas, né? A gente tem a B2W como inquilina, é 6% da carteira. E assim, é 6% da carteira. Poderia ser menos? sim. Poderia ser mais. Que bom que o fundo é grande, tem quase 1 milhão de metros quadrados. E felizmente a gente não tem uma concentração tão grande em nenhum inquilino. E do ponto de vista de proteção, além da diversificação, que eu acho que é o principal, você falou e falou bem sobre a questão do tipo de contrato. Tem 2 tipos de contrato, o típico e o atípico, né? O típico é um contrato comercial padrão, normalmente tem um prazo mais curto e normalmente tem uma barreira de saída menor.
A gente, obviamente, tenta colocar prazos de aviso prévio e números de aluguéis de multa maiores para nos blindar e nos dar um prazo para recolocar aquele galpão de maneira mais confortável e tranquila. Mas ele normalmente fica ali entre 3 e 6 meses de aviso prévio, às vezes 12, mas normalmente 3 a 6, e mais uma multa de 3 a 6, também às vezes 12, mas normalmente entre 3 e 6 meses, de forma proporcional ao prazo de encerramento do contrato. Então o típico ele tem a vantagem de você conseguir renegociar o aluguel de maneira mais rápida, sempre que você vence um prazo estabelecido por lei. Qualquer uma das duas partes pode renegociar o aluguel, então, assumindo um mercado favorável, o locador pode chamar o inquilino e renegociar para cima, como também o inquilino pode chamar e renegociar para baixo. E na outra ponta você tem um contrato atípico, que é um contrato, como o próprio nome já diz, atípico. Por quê? Porque ele normalmente tem um prazo mais longo, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e para que o inquilino rescinda o contrato, ele é obrigado a pagar todos os aluguéis a vencer até o final do contrato. Então, se eu fiz um contrato com você de 10 anos e você me pede para sair ao final do primeiro ano, não tem problema, você vai pagar 9 anos de aluguel. A desvantagem, se é que dá para chamar de desvantagem, é que esse contrato de aluguel ele é reajustado anualmente pela inflação e nada além disso. Você não consegue sentar para rediscutir a relação a cada X tempo, como consegue no caso do contrato típico. Tá? Nesses casos dessas varejistas, você tem o lado bom e o lado ruim. Você tem o lado bom de ter um contrato atípico, porque, via de regra, ela é obrigada a te pagar todos os aluguéis se ela pedir para sair. O lado ruim é que, se ela quebrou efetivamente, ela não vai ter dinheiro para te pagar. Então, se você não tiver uma garantia razoavelmente forte, você pode ficar a ver navios, porque muitas vezes se a empresa pede uma RJ, pede sei lá, fica insolvente e fica ali operando por alguma razão, qualquer que seja, porque a justiça no Brasil é um negócio difícil de confiar, muitas vezes você pode ficar com o ativo travado e sem ver acordo do aluguel, mesmo tendo um contrato atípico. Então, não necessariamente é bom. Ela pode trazer um conforto maior, mas se realmente a situação da empresa é péssima, pode não significar muita coisa. Entendi. Às vezes vale até a pena abrir mão, né? E tentar só tirar logo o locatário de uma vez antes que fique pior. Mas, bom, o fundo eu tava olhando aqui, realmente tá com 966 mil metros quadrados de área bruta locável. É muita coisa. É bastante coisa. É muita coisa. E só para título de curiosidade, hoje 68% dos contratos são atípicos e 32% típicos. Então, uma boa relação. Uma boa relação. Eu costumo dizer, João, que não existe um número ótimo. A gente acha que até 50-50 funciona bem. Sempre tendendo um pouquinho mais pro atípico por conta da segurança que ele traz. Mas a gente acha que até 50-50 no médio e longo prazo é um número que funciona legal pra gente. A questão da revisional também ajuda bastante. Você ter um dividendo, um ganho real no dividendo, né? No longo prazo. Exatamente. Bom. Passando agora só para uma outra pergunta que eu queria muito te fazer. A gente comentou bastante que você principalmente olha várias estratégias. E eu queria ouvir de você como que a pandemia afetou as dinâmicas, né? Tanto em shoppings, que a gente viu que foi um baita susto no começo, logística, que a gente viu o e-commerce aí explodindo, né? E na parte residencial também, que apesar de ser uma estratégia mais nova, acredito que você também tem acompanhado um pouco disso. Como é que foi essa mudança de dinâmica do do pré-pandemia para o pós-pandemia? A gente viu dinâmicas bem diferentes em cada um dos setores, né? No primeiro momento, você vai se lembrar bem, os dois setores que tiveram o maior baque de imediato foram shoppings e hotéis, né? Seguidos de lajes corporativas por conta do home office necessário, mas eu me lembro bem que o pânico inicial ficou muito a cargo do shopping, né? O shopping vai fechar, o shopping vai acabar, agora só se faz compras online, o galpão logístico sai fortalecido, o e-commerce cresceu e cresceu de verdade, mas ainda assim tem uma participação relativamente pequena no varejo
vis-à-vis países mais envolvidos, né, do ponto de vista de varejo online. E o que a gente vê nos últimos 2 anos, já após pandemia, né, 22 e 23 principalmente, é que o e-commerce arrefeceu, como era de se imaginar. Quer dizer, ele tem o espaço dele, vai continuar crescendo, mas vai crescer num ritmo muito mais normal do que ele cresceu em 2021. Número 2, a gente vê os shoppings voltando a ficar lotados, porque eu costumo dizer que, principalmente no Brasil, 2 razões principais. Primeiro, a localização dos shoppings é muito boa, é muito melhor do que, por exemplo, nos Estados Unidos, que normalmente os shoppings são mais afastados. Aqui os shoppings estão dentro dos centros urbanos, onde está efetivamente a densidade demográfica, onde está o poder de consumo. E número 2, por conta da cultura, especialmente o povo brasileiro, um povo que gosta disso, gosta de estar junto, gosta de se relacionar, gosta de se ver, gosta de... O shopping não é só um lugar de compra, Não né? É um ponto de definitivamente. encontro. Eu diria que o shopping não é mais um lugar de compra. O shopping é um lugar de lazer, de entretenimento, de alimentação que você aproveita para comprar, né? Uhum. O shopping é um lugar de convívio que você aproveita para comprar. É ao contrário, eu diria. Passou a ser ao contrário de alguns anos para cá e a pandemia, obviamente, acelerou esse processo. Então, muito por conta dessas 2 razões, a gente vê os shoppings lotados. Os nossos shoppings estão performando muito bem. Não que os ativos logísticos não estejam. A gente continua vendo uma absorção bruta de área vaga esse ano bastante relevante, mas num ritmo menor do que a gente viu em 20 e 21, como era de se esperar. Então eu costumo dizer que a bola da vez, olhando aqui os últimos 6 meses, ou os próximos 6 meses, é shopping center. Mas o setor de galpões é um porto seguro. É um setor aquele que devagar e sempre. é devagar e sempre, não sofreu em nada na pandemia, muito pelo contrário, saiu vencedor e mesmo depois, com o arrefecimento do e-commerce, continua a crescer. A nossa vacância no Spelog, que chegou a 9% em algum momento ali, um pouco depois da pandemia, está em 2,3% hoje em dia. A gente fez locações super importantes em 2023 e hoje a gente está num patamar de vacância que a gente não via desde 2019. Então, são 2 setores que eu vejo com muito bons olhos. E aí a dinâmica no residencial, a gente viu acho que 2 fenômenos principais durante e no pós-pandemia, né? Acho que primeiro, uma busca por apartamentos cada vez mais confortáveis, seja sob a ótica de tamanho, que muitas pessoas se viram obrigadas a trabalhar dentro de casa todos os dias, de segunda a sexta, durante um período que não foi curto, né? Para alguns 1 ano, para outros 1 ano e meio, às vezes 2. E mesmo hoje, o que a gente vê de dinâmica no mercado corporativo é um modelo híbrido, né? Muita gente se voltou para o escritório 5 vezes por semana, outros estão 2, outros estão 3. O que prevalece é a flexibilidade. Então, as pessoas trabalham de casa uma manhã, uma tarde de sexta-feira, 1 ou 2 dias da semana em casa, então as pessoas procuraram apartamentos mais confortáveis, muitas vezes com uma varanda, com iluminação natural, o prédio cada vez mais com amenities, para que ele possa efetivamente fazer daquilo ali um ambiente também de trabalho, se necessário, eventualmente com espaço de coworking e por aí vai. Então isso foi um fenômeno. Um segundo fenômeno de interiorização. Então as pessoas buscando uma segunda residência ou mesmo trocando a primeira residência na cidade por uma primeira residência no interior, morando numa casa, morando num local mais confortável, perto da natureza. E aí é que entra também uma iniciativa recente nossa de participar de um empreendimento lá no Preá. É o que eu ia falar, deixa aí no ar o XP Carnaúba. O XP Grupo Carnaúba, que inclusive a gente está finalizando agora a segunda emissão de cotas. A gente vai co-investir numa holding que detém hoje 12 milhões de metros quadrados de terreno no Preá. Para quem não conhece o Preá, é uma região ao lado de Jericoacoara, no Ceará, a 15 minutos do aeroporto de Jericoacoara. Então é um dos poucos destinos turísticos do Brasil que do aeroporto para o destino você chega em 15 minutos, né? Você pode citar alguns. Você demora 2 horas, 3 horas, são destinos paradisíacos, mas que você tem um longo trajeto de carro para chegar. E que mais do que isso, a gente viu um crescimento meio desordenado em vários deles, né? Sem muita visão de médio e longo prazo, que é completamente diferente do que o Grupo Carnaúba, que é quem está capitaneando essa estratégia,
está tentando fazer lá no pré-A. Então, isso é um bom exemplo de segunda residência, onde muita gente pode ir para lá para trabalhar, via home office, mas também consegue ter o seu momento de lazer, diferente para a praia, num lugar paradisíaco, é a meca do kitesurf, muita gente já pratica esse esporte que vem crescendo numa velocidade muito grande, e isso eu acho que também é um legado positivo da pandemia, né? A segunda residência, ou muitas vezes a primeira, em que as pessoas buscaram mais qualidade de vida, se aproveitando de uma flexibilidade cada vez maior no mercado de trabalho. Maravilha. Eu acho que você deixou bem claro aí que logística com certeza vai seguir sendo o Porto Seguro. Residencial tem muita coisa interessante vindo por aí, acho que estratégias novas, né? Que a gente vai conseguir entrar, enfim, vai conseguir ter exposição nas carteiras. Shoppings, com certeza, uma alta absurda. Mas olhando não só o micro, mas o macro mesmo. Esse cenário de corte de juros, né? Bom, faz um tempo que a gente não vê um corte de juros, né? Pegamos 3 anos aí de juro alto, né? Olhando o processo de alta, né? Até a manutenção e agora dá para falar que estamos no início ainda da queda. Como é que você vê o mercado imobiliário, né? Olhando o fixo, olhando o preço mesmo, os próximos 12 meses com essa queda que, pelo que todo mundo já entendeu, já está dada aí 50 bips por algumas reuniões nesse ano e no ano que vem, né? Nesse ano só teremos mais uma, mas enfim, apesar de um cenário externo não tão positivo, acho que tem bastante coisa para andar ainda, não? João, eu não queria cravar um número, tá? Mas eu diria que o mercado imobiliário tangibilizado aí pelo IFIX deveria, nos próximos 12 meses, se valorizar entre 10% e 20%, tá? Por que eu falo deveria? Eu acho que, diferente do mercado de ações, que é um mercado mais sofisticado, que tem uma série de investidores profissionais e institucionais que já investem há alguns muitos anos, né? Estrangeiros. Estrangeiros também, por conta da liquidez que as ações proporcionam. Definitivamente o mercado de FIIs ainda está, de alguma forma, engatinhando, e que, portanto, por ter um investidor mais sofisticado, ele acaba antecipando bastante do movimento. O mercado de FII ele antecipa, mas antecipa uma parte, porque a despeito da gente estar percebendo uma evolução bastante grande do perfil de investidor que investe em fundo imobiliário, e também uma sofisticação cada vez maior do público varejo, muito por conta de trabalhos como esse, enfim, de lives, de podcasts, de blogs, de influencers que têm levado cada vez mais informação mastigada para o investidor pessoa física. Eu ainda acho que tem uma leva não desprezível desse público que ainda é aquele público que precisa ver na capa do jornal que o Copom cortou a Selic para um dígito para ele perceber que a renda fixa dele não rende mais 1% ao mês e que ele tem que buscar alternativas. E aí que eu acho que, como tudo no mercado secundário, né, na bolsa, que é uma relação de oferta e demanda, você vê uma demanda maior por compra e aí tudo se valoriza, né? Primeiro o fundamento ali do juro, depois é o fluxo, É né? isso. Geralmente ações isso anda mais casado, no FII é um pouco mais descasado, tem um lagzinho ali. Andou um pouco, já andou, já não dá pra dizer que não andou, esse ano andou, né? A gente tem uma valorização não desprezível do IFIX esse ano, você deve ter um número mais apurado que eu, Uhum. mas uma Não, valorização bem considerável. relevante, ali perto de 2 15, dígitos. Mas eu chutaria que tem mais uns 10 a 20% por vir nos próximos 12 meses, dado que, como você bem colocou, a queda de juros no Brasil já está dada, desde que o mundo permita. E os últimos indícios do mundo é que ele vai permitir, né? Inclusive, os sinais aí Inclusive hoje, né? Inclusive hoje. É. Os últimos sinais nas últimas 2, 3 semanas no mercado norte-americano, que acaba sendo um guia para nós aqui, um país emergente, foram muito bons. Vídeo que está acontecendo na Bolsa Americana hoje. E por isso eu acredito muito que a gente tem tudo para terminar o ano que vem com juros de um dígito no Brasil. Só para te dar um número certo, IFIX hoje, no ano, acumulando alta de 11,3%. Um pouquinho mais de 2 dígitos. Bom, com certeza vai ser um período bem interessante, né? Só que fica sempre aquela dúvida, né? Muitos fundos ainda bem longe do valor patrimonial. Felizmente aí na XP Asset, os maiores fundos de vocês estão
super bem colocados, conseguindo fazer emissão. Inclusive, a XP Malls acho que foi um dos primeiros fundos de tijolo que conseguiu fazer uma nova emissão, né? Não sei se foi o primeiro, se foi um dos primeiros. Salvo engano, foi o primeiro. Então, foi realmente um marco impressionante. Eu lembro que quando veio a oferta, eu falei, nossa, eu não acredito que eu tô vendo uma oferta de tijolo, né? Ficamos aí 2 anos praticamente só falando de crédito. Mazete andou, né? Tava todo cheio de graça. Agora chegou a vez ele dividir um pouco a- o bolo, né? A fatia do bolo. Mas enfim. E como é que você vê esses fundos? Principalmente o segmento de lajes, né? Que acabou ficando bem abaixo, né? A gente ainda vê descontos ali de 30, 20% no valor patrimonial. Você acha que o mercado vai voltar a ponto de que esses fundos voltem ali a ser negociados pelo valor que eles valem? Não só olhando em relação a dividendo, preço, mas olhando o custo de reposição, né? Isso foi uma coisa que eu vi, né, falando com outros gestores e também alguns eventos que eu fui, que o custo tinha aumentado muito, agora ele estabilizou, mas tudo está em um outro patamar do que era 3, 4 anos atrás, né? Imagino que para shoppings também, para Todos. logística, Todos. residencial, enfim. O custo de construção se estabilizou, mas se estabilizou no patamar mais alto, né? Bem mais alto do que estava pré-pandemia. Você acha que o mercado vai conseguir refletir esse novo patamar? O investidor vai entender que ele está comprando, por exemplo, um fundo de laje corporativa a R$ 10.000 o metro quadrado? Sei lá, um exemplo. Será que você acha que ele vai ter esse catch-up em algum momento? Acho que isso é um passo seguinte. O preço de tela, ele é uma composição, sim, do custo de oportunidade, da taxa de juros e de tudo que a gente falou agora alguns minutos atrás, mas ele é também um pouco do fundamento daquele setor em específico, né? Inevitavelmente. E na minha opinião, o setor de laje, dentre os principais setores, se eu puder colocar aqui 5, shoppings, galpões, lajes, residencial e hotel, é o que hoje ainda está um pouco aquém do que a gente gostaria que estivesse sob a ótica do fundamento em si do setor, né? Por quê? Mas todo mundo voltou para o escritório. Sim e não. Voltou, mas voltou de uma forma diferente, né? Voltou Mas com uma metragem muito Voltou com uma menor. metragem eventualmente menor, com uma flexibilidade maior, escritórios que não necessariamente precisam ter uma posição para cada pessoa, porque sabem que tem um certo rodízio. E a despeito de hoje a gente ver uma oferta de novas inaugurações menor do que a gente já viu em outros momentos de mercado, isso é ótimo. Não é que não tem oferta nova, tem oferta nova. E tem Então, bastante estoque. e tem bastante estoque de área vaga, né? Então eu ainda vejo o setor de lajes com mais dificuldade. Esse ano definitivamente não foi o ano que a gente gostaria, apesar dos prédios, os poucos que medem esse indicador, estarem com uma ocupação. E quando eu falo uma ocupação, não é ocupação sob a ótica de vacância, é ocupação do ponto de vista de população que tem frequentado o prédio. Eu diria da ordem de 80% a 90%, que é um bom número. Uhum. Em relação ao que tinha pré-pandemia, é um bom número, né? Sim. É você dizer que 90% das pessoas que frequentavam aquele prédio pré-pandemia já estão voltando a frequentar. Normalmente você mede isso pela catraca, ou o que obviamente tem uma certa falha, mas é É uma um bom tentativa. número. Mas eu ainda não consegui ver a vacância voltar para os níveis pré-pandemia, a não ser nessa micro-região da Faria Lima, que obviamente é um É um caso à mundo à parte. parte. E também pelo fato dos aluguéis, à exceção dessa micro-região da Faria Lima, estarem meio parados no tempo. Então, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu diria que é o setor que tem o maior desafio ainda para fazer esse catch-up. É o setor que eu tenho menos otimismo ainda no curto e médio prazo. Em relação, agora só me surgiu uma pergunta mesmo. Em relação galpões logísticos, como é que você tem visto a dinâmica do preço ali por metro quadrado? Tem elevado? Tem se mantido? A gente tem começado a ver aumentos, tá? Por quê? No final do dia, a vacância continua baixa. Pelo contrário, ela vem diminuindo, diferente do setor de lajes. Obviamente, isso depende muito da região que você está, mas partindo do princípio que você está numa boa região, né? O custo de construção subiu, como você bem colocou. Subiu muito rapidamente durante a pandemia, agora estabilizou, mas estabilizou num patamar alto. Se você não puxa o aluguel, você trava a indústria.
Porque você inviabiliza os desenvolvedores a fazerem novos galpões, porque o custo de capital dele tem um preço, né? Sim. O investidor do desenvolvedor vai exigir um retorno mínimo para ele colocar dinheiro naquele negócio. Então, se você não repassa pelo menos um pedaço desse aumento do custo de construção no aluguel, essa conta não fecha. Então, efetivamente, a gente tem visto o aluguel subindo também de maneira real. Obviamente, não é no Brasil inteiro, depende muito da região. Uhum. Mas a gente tem visto o repasse acima da inflação em alguns casos, sim. Finalmente. É um bom sinal também, né? Sinal de ótimo que sinal. a economia está se recuperando, você tem uma vacância baixa o suficiente para conseguir repassar, né? É isso aí. Bom, maravilha. Para finalizar aqui o papo, 3 últimas perguntas. A primeira é: como você identifica um ativo problemático em fundo de galpão? Então, para aquele investidor que está querendo escolher alguns ativos para carteira, que já tem o XPlog, obviamente, como é que ele identifica ali, às vezes, algum ativo ou algum fundo que tem ativos ali que sejam um pouco mais problemáticos? Eu acho que o ativo que está vago sempre merece uma atenção. Então, a gente fazia na faculdade aqueles charts, né? Que você ia sim, não, aí bifurca sim, não, bifurca. Então, tá vago ou tá ocupado? Pô, tá ocupado, ok. Não é um problema de imediato. Tá vago, pô, parece um problema. Não, Uhum, vai bifurcar em 2 de novo. Tá vago há quanto tempo, né? uhum. Pô, vagou há 3 meses? Pô, legal. Tá vago há 24 meses. Poxa, isso é um Um problema. problema. Vamos abrir mais um pouco. Quais são as especificações técnicas desse ativo? Que mercado que ele está inserido? Qual é a vacância desse mercado? Como que as especificações técnicas desse ativo se conversam com as especificações técnicas dos outros ativos vagos daquele mercado? E aí você vai respondendo sim, não, sim, não, sim, não, até chegar no momento que você fala assim, bom, esse ativo efetivamente é problemático, esse ativo aqui não me parece que vai ser fácil de alugar, a não ser que você baixe preço. Uhum. Então, eu recomendaria o investidor ir muito nessa linha, né? O ativo está vago ou não? Em que região que ele está? Quanto tempo que ele está vago? Quais são as especificações técnicas que ele tem? Repara que a gente voltou para o tripé, né? Sim. Que a gente falou lá atrás. Localização, especificação técnica. 2 dos 3 estão aqui nessa pergunta que a gente está fazendo. Então, acho que a melhor forma de identificar é assim. Poxa, tá vago? Há quanto tempo? Acho que só um adendo para fazer também. Galpões é um pouco diferente, né? Você avalia uma localização de um shopping muito mais fácil, né, do que um galpão logístico. Então, também uma dica aí para deixar pro pessoal é sempre olhar o raio de distância ali daquele centro que ele tá, né? Se tá um raio 15, se é 30, 50, 100 quilômetros ali. Quanto mais próximo, em tese, melhor, né? Imagino. Então, acho que isso também faz bastante diferença, porque a gente vê também várias micro-regiões diferentes para galpão, né? Tem Sim. Extrema, tem... Esqueci o nome agora. Cajamar. Cajamar, exatamente. Outras regiões. No Nordeste também tem bastante coisa. Então tem essas pegadinhas, por assim dizer, né? Que é um pouquinho mais difícil do investidor estar mais atento. Mas aqui para finalizar as 2 últimas perguntas. Como a gestão interfere no resultado dessa estratégia? Muita gente acha, eu já ouvi muito essa provocação, muita gente acha que gerir fundo imobiliário é comprar o ativo e sentar em cima, né? E definitivamente não é. A gente passa o dia inteiro conversando com o inquilino, procurando inquilinos para as áreas vagas, resolvendo problemas técnicos que como qualquer ativo imobiliário existe, né? Uhum. Quem no seu apartamento nunca teve um problema de vazamento na pia ou uma descarga que deixou de funcionar ou uma cortina que caiu. Agora imagina num galpão de 100 mil metros quadrados. Imagina um galpão logístico que fica na beira de uma rodovia, sujeito a um vento de 100 quilômetros por hora, que a gente viveu aqui no estado de São Paulo alguns dias atrás. A gente teve um problema num telhado de um dos nossos galpões. Então, problemas acontecem. E como é que a gestão gera valor efetivamente? Eu acho que gerindo, fazendo gestão ativa. De que forma? Tentando melhorar os valores de locação dos inquilinos atuais, portanto, o tempo inteiro analisando e conversando com os nossos inquilinos, mantendo proximidade, não tendo problemas técnicos nos ativos que
enfim, denigram a imagem daquele ativo, que eventualmente levem algum inquilino a nos abandonar para ir para um outro ativo. Então, o tempo inteiro fazendo manutenção preventiva e corretiva. Eventualmente reformando e retrofitando algum ativo que necessite de algum investimento para que ele não perca valor. A gente tem um caso emblemático no Rio de Janeiro, que a gente comprou um ativo em Duque de Caxias, Uhum. 70% de vacância, e a gente está em vias de chegar a uma vacância de 1 dígito, graças a alguns pequenos ajustes que a gente fez lá. Interessante, hein? Lógico, teve uma estratégia comercial também relevante, mas se Mas a que gestão também é ativa, trazida pela gestão. gestão ativa, mas mais do que isso, a gente reformou um refeitório, a gente criou uma sala de descompressão para os inquilinos e a gente colocou uma van que leve e traz os funcionários dos inquilinos para o Caxias Shopping, que por acaso é um shopping também Uhum. dos XP-Malls, na hora do almoço. E também leva para o ponto de ônibus na Washington Luiz, que é a rodovia mais próxima. A gente saiu de 40 mil metros quadrados de vacância, num ativo de 57, Sim, para alguma coisa perto de 10 ou 12 mil. impressionante. Gestão ativa, né? Então, Reciclagem de portfólio. reciclagem de portfólio, o tempo inteiro procurando oportunidades de compra barato e venda cara, né? Então, tem feito bastante nos fundos, XPlog, XPmalls. Então, a gente tem um time de 30 pessoas hoje na área imobiliária da XP Asset. Se fosse comprar e sentar em cima, não precisaria de 30 pessoas, tá certo? Então, É verdade. são 30 pessoas, 24/7, comprometidas com a gestão dos fundos da casa. É uma gestão que com certeza tem dado bastante resultado. Tenho certeza que os cotistas aí, XPMOL, XPlog, estratégia de crédito, agro, estão bem contentes aí com o resultado. É isso aí. E aí, só para finalizar, última dica aí que você daria para o investidor que está iniciando no mercado de fundo imobiliário. O mercado de fundo imobiliário, quando eu entrei em 2017, que não tem tanto tempo assim, são 6 anos e meio, ele passou e vem passando ainda, é um processo contínuo, por um amadurecimento bastante grande. O que eu quero dizer com isso? Hoje as gestoras são muito mais transparentes do que elas eram em 2017, 2016, do ponto de vista de relatório mensal, relatório trimestral, eventos como esse, uma conversa franca, Webcast aberta, também. webcast, calls trimestrais de resultados, tal como as empresas de capital aberto fazem, relatórios cada vez mais robustos, parrudos, com informações detalhadas, e, obviamente, um aumento de competição, né? Hoje em dia, você consegue elencar pelo menos 10 grandíssimas gestoras de real estate no Brasil e pelo menos umas 30 entre pequena, média e grande, né? Isso significa dizer que a competição atrai a necessidade de aumentar a qualidade, aumentar a transparência. Então, a principal dica que eu tenho para dar para o cotista hoje, para o novo entrante da indústria, para o investidor recente hoje as gestoras trazem bastante informação para o mercado, coisa que 6, 7 anos atrás eu via muito pouco. Então, estude, leia os relatórios. YouTube tem muito material, os blogs têm muito material, pesquise, leia, saiba o que você está comprando, procure saber o histórico daquele gestor, daquela gestora, procure saber o histórico daquele fundo, leia sobre o portfólio, não se deixe guiar somente pelo dividendo por cota, que muitas vezes, de uma maneira, entre aspas, artificial, foi muito alto no mês 1 e aí no mês 2 ele tem uma queda porque foi Resultado uma situação atípica, extraordinário. exatamente. Eu acho que a principal recomendação hoje, felizmente, a indústria traz bastante material, então leia, estude e saiba o que você está comprando, seja na ótica do fundo, seja na ótica da gestora. Maravilha, uma dica de ouro aí para os investidores. Carras, agradecer muito aí a sua presença, o pessoal da XP Asset também, uma casa super parceira nossa, estratégias aí de muito sucesso. Convido a todos aí a olharem os belíssimos relatórios XPMOL, XPlog, Maxi Renda, enfim. O relatório do XPlog tá um absurdo. Tem fotos dos imóveis, tem localização por estado, gráficos de vacância, os maiores locatários, performance, olhando o valor de cota do mercado, mais rendimentos, enfim. O fundo tem performado super bem.
uma estratégia super vencedora e com certeza vai continuar assim por muito tempo. Agradeço aí novamente, agradeço a todos que assistiram a gente aí até o momento. Novamente, a Critéria tem um time super qualificado, né? Aqui eu olhando a gestão junto com o pessoal, as gestoras, né? Os gestores são super próximos da gente. A gente trabalha só com casas que a gente confia, sabe da qualidade dos ativos e da gestão. Aí procure um assessor se você quiser também mais detalhes, né? Um auxílio aí na hora de comprar os seus fundos imobiliários. Carras, obrigado aí. Obrigado, Genta. Foi um prazer.